Olá, amantes do futebol! Quer ficar bem informado? Acesse @Pantanal Esportes, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações e fique por dentro de tudo que é notícia no mundo da bola, além de polêmicas de arbitragem. E agora, o meu amigo Rafael Alexandre trará para vocês mais informações sobre o pré-jogo entre São Paulo e Cuiabá no Morumbi. Rafael, agora é com você! Obrigado, meu amigo Cruelzinho, por trazer para os nossos internautas que ainda não estão inscritos no nosso canal, né? Qual é o procedimento, o link para acessar o @Pantanal Esportes e ficar por dentro de tudo que é notícia no mundo do futebol. Após empatar com o Corinthians no Majestoso no domingo anterior, em 2-2, o São Paulo volta a campo agora jogando em casa no Morumbis, nesta quarta-feira, às 20 horas. E o técnico Luiz Beldia já tem um probleminha para esse jogo contra o Cuiabá, que é o zagueiro Alan Franco, que tomou o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo, está suspenso. E provavelmente o argentino, que está invicto no Campeonato Brasileiro, pode ter que montar a mesma equipe que jogou o clássico de domingo. E esse provável time que jogou seria Jandrei no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Wellington, Alisson, Luiz Gustavo, Luciano, Lucas, Rodrigo Nestor e Caleri. A torcida tem cobrado muito a ausência, ou melhor, as oportunidades não dadas para o atacante André Silva, que veio do futebol português, Vitória de Guimarães, e o atacante velocista que o São Paulo buscou tanto em outras temporadas e conseguiu a contratação diante do Grêmio, do Ferreirinha. A torcida tem cobrado, do Luiz Beldia, mais oportunidades, mais minutagens para esses dois atletas. E aí, internauta, na sua opinião, vocês acham que, deixe seus comentários aqui, o André Silva, que começou tão bem fazendo gols em todos os jogos que ele entrou, teve algumas oportunidades de titular, mas a fase é um pouco ruim, né? Parou de fazer gol e hoje centroavante para jogar junto com o Caleri tem que ser goleador, né? Ele caiu nos braços da torcida quando chegou, mas caiu um pouquinho de rendimento e acabou voltando para o banco. E a gente vai ressaltar também a questão do Luciano, que no jogo contra o Corinthians, mesmo o gol sendo contra do zagueiro do Corinthians, teve um desentendimento com o goleiro Carlos Miguel, troca de empurrões, e isso foi até parar na rede social. E o Luciano é um jogador que briga muito, é um jogador esforçado, dá carrinho, briga por todas as disputas de bola e tem ajudado o São Paulo. Esse diferencial tem agradado muito a torcida e o jogador é responsável por muitos títulos, né? Ajudou o São Paulo em vários jogos e provavelmente, dificilmente o Zubeldia tiraria ele do time, mas com a volta de Wellington Rato, acho que a posição do Luciano fica vaga. Ele pode ser que perca essa posição se continuar não mantendo uma regularidade, né? Porque o Rato foi tão importante antes da contusão, tanto no título da Copa do Brasil, jogando justamente contra o Corinthians, fazendo um golaço no Morumbi, de fora da área, vencendo o goleiro Cássio, num chute, ele foi feliz num chute de fora da área. Então, eu acho que o Wellington Rato informa, o Luciano deve voltar para o banco de reserva. E vamos falar um pouquinho também, gente. Nessa terça-feira, né, na Barra Funda, o Luiz Beldia, ele comandou a atividade, né, técnico com os jogadores, depois do jogo contra o Corinthians. Mas a gente vai ver aqui e trazer para vocês a tabela, como que o São Paulo tá. E o grande problema do São Paulo em relação a alguns clubes é perda de jogadores para o departamento médico e, além disso, jogadores que estão cedidos para as suas respectivas seleções para a disputa da Copa América. É o caso do Ferrarese, do Bobadilha e do Rafael. O Ferrarese para a seleção venezuelana, o Bobadilha para a seleção paraguaia e o Rafael para a seleção brasileira, além de Rafinha e Pablo Maia, que ainda continuam no departamento médico, né, passaram por cirurgia e vão continuar desfalcando o São Paulo. Vamos para a classificação do Campeonato Brasileiro. O Botafogo é líder com 19 pontos, o Flamengo tem 18 pontos na vice-liderança, o Bahia
vem em terceiro com 18 pontos. O Atlético Paranaense, que empatou com o Flamengo jogando em casa, tem 17. Palmeiras, que goleou o Atlético Mineiro na Arena MRV. A gente vai falar um pouquinho também sobre essa polêmica que está gerando sobre a expulsão do Hulk, né, no jogo de ontem. Aí vem o São Paulo em sexto colocado com 17, Bragantino em sétimo com 15, Cruzeiro com 14, América Mineiro com 13, Internacional com 11, Juventude com 10, Fortaleza com 10, Atlético Goianiense vem logo em 13º com 8 pontos e o adversário do São Paulo nessa terça-feira é apenas o 14º colocado com 7 pontos. O São Paulo vem de 2 empates consecutivos, já o Cuiabá vem com 2 goleadas, então tá embalado o time do Mato Grosso, que joga a Série A, e pode dar trabalho para o São Paulo, porque é um time bem treinado, tem um elenco muito bem, né, que vem jogando bom futebol, jogadores proativos, e o Cuiabá é uma surpresa, na minha opinião. Nessas 2 goleadas, destacar que goleou o Criciúma fora de casa por 4-2, então é um time perigoso, e o São Paulo tem que tomar cuidado para não acontecer o que aconteceu jogando contra o Corinthians. São Paulo dominou o jogo, esteve à frente do placar 2 vezes, mas parece que o São Paulo ele não consegue manter essa regularidade e pressionar seu adversário, de fazer com que o adversário sinta essa pressão e transforme essas oportunidades em gols, apesar que eu destaco no Clássico Majestoso a grande atuação do goleiro Carlos Miguel, que foi importante em 2 grandes defesas, no chute de Luciano de fora da área, de bate-pronto, e no finalzinho da partida, quando o Corinthians tinha um jogador a menos, que o Caetano foi expulso, o jogador Michel Araújo, que agora tem contrato definitivo com o São Paulo, finalizou e o goleiro se esticou e tirou com a ponta dos dedos e acabou garantindo esse empate nesse clássico majestoso dentro da Neoquímica contra o Corinthians. O São Paulo acho que precisa mudar um pouco o esquema tático, não estão fazendo questionamentos ao Luiz Obeldia, que vem fazendo um grande trabalho, que é o treinador que está invicto. O São Paulo joga diferente, tem mais a posse da bola, troca muito mais passes de quando ele era treinado pelo Thiago Carpini. O São Paulo apresentou uma evolução, mas o São Paulo não tem conseguido manter esses resultados e tem tomado gols bobos, né? Eu acho que a falta do Rafael também pesa muito, é um goleiro que está em grande fase, não é à toa que o Dorival Júnior convocou o Rafael novamente para a seleção brasileira, está em ótima fase, é o goleiro titular que o São Paulo procurava, já que o São Paulo teve vários problemas depois que o Rogério Ceni parou e não conseguia acertar um nome para o gol do São Paulo, e agora a torcida do São Paulo pode comemorar que o Rafael vem fazendo grandes defesas, vive uma ótima fase, vem desempenhando o papel que é o que o São Paulino gosta, que é um goleiro seguro, que saiba jogar com os pés. Então ele vem fazendo muita falta nesses últimos jogos. Mas aí, internauta, na sua opinião, qual é o placar para esse jogo de quarta-feira no Morumbi, que já tem mais de 30 mil ingressos vendidos? Isso é um outro diferencial que a torcida do São Paulo tem, mesmo o São Paulo jogando mal e quando vivia uma péssima fase, o torcedor são paulino sempre está lotando o Morumbi, né? E o São Paulo já vem de patrocínio novo na sua camisa, Blue Saúde. Então o São Paulo tem mais essa conquista, superou Corinthians e Palmeiras em relação a patrocínios na sua camisa oficial, e tem tudo para fazer um grande jogo dentro de casa. Deixe seus palpites aí nos comentários, que a gente vai sortear um Pix de R$100 para quem acertar o palpite exato do jogo entre São Paulo e Cuiabá. A gente vai deixar aberto para vocês comentarem. Quem acertar o placar exato dos 90 minutos entre São Paulo e Cuiabá vai concorrer a um Pix no valor de R$100. Por isso, não deixe de ficar ligados aqui no @Pantanal Esportes. O meu amigo Cruelzinho já passou para vocês o endereço certinho para vocês poderem nos acompanhar, ficar por dentro das polêmicas de arbitragem e também sobre tudo que é notícia no mundo do futebol. E a gente vai trazer para vocês a polêmica
desses últimos 2 dias e pode ser a polêmica da semana, apesar que polêmicas de arbitragem tem em toda a rodada do Campeonato Brasileiro. A arbitragem brasileira vem enfrentando um péssimo momento desde o ano passado, com atuações ruins, tanto dos árbitros que são do quadro nacional, quanto os árbitros que são escudo FIFA. E vamos lá, a polêmica que vem acontecendo, que aconteceu ontem na goleada do Palmeiras, na Arena MRV em Minas Gerais. O Palmeiras acabou vencendo o Atlético Mineiro, uma surpresa, por 4-0. É isso mesmo, 4-0. E o árbitro da partida expulsou o jogador Hulk aos 31 minutos. O árbitro pernambucano, né, que era do quadro da CBF, agora ele tem o escudo FIFA. Eu estive observando o jogo, né, o árbitro, o nome dele é Rodrigo José Pereira de Lima, e ele relatou na súmula o que a gente viu nas imagens do jogo após a expulsão do Hulk. Muitas pessoas têm criticado o posicionamento da arbitragem, dizendo que o árbitro errou. Na minha opinião, eu não assisti o jogo, mas observei em vários vídeos comentaristas de arbitragem dizendo que o Rodrigo acertou na expulsão do jogador do Atlético Mineiro, até porque a regra do jogo ela é bem clara em relação à aplicação do cartão amarelo, né? Quais são as faltas temerárias que são passíveis de cartão amarelo. E se vocês observarem no lance, o jogador do Atlético Mineiro, após o árbitro marcar a infração, ele se levanta do solo e diz e profere um palavrão em direção ao árbitro da partida. E quase coloca o rosto dele no rosto do árbitro e depois, não contente, ainda coloca o dedo indicador no rosto do árbitro. Então, na minha maneira de pensar e analisar segundo a regra do jogo, o árbitro poderia dar uma dura no jogador, uma advertência verbal, que a gente costuma dizer, poderia. E o que está faltando para os árbitros, no meu modo de ver, em todas as partidas, é critério. Manter o critério do início ao fim para as duas equipes. E isso tem gerado muita reclamação, fazendo com que os jogadores ficam muito nervosos, né? E acabam perdendo a cabeça e acontecendo esse tipo de coisa, né? E o árbitro, ele relatou na súmula que o jogador, após ter recebido o cartão amarelo por ter levantado do solo e reclamar assintosamente, após isso, foi em sua direção de maneira assintosa, falando vários palavrões e, além disso, colocou o dedo indicador no rosto do árbitro. Isso, segundo a regra do jogo, é falta para cartão amarelo. Para vocês entenderem, o árbitro pode aplicar a advertência, o primeiro cartão, e se houver, respectivamente, outra infração passiva de amarelo, ele pode aplicar o segundo e, consequentemente, expulsar o atleta da partida. Após a expulsão, o atleta ficou muito nervoso, foi em direção ao quarto árbitro, foi em direção a algumas câmeras para questionar e não queria deixar o campo de jogo. Uma coisa mais grave que o árbitro também relatou na súmula do jogo, que o jogador precisou ser contido pelos companheiros e o policiamento teve que ser acionado para tirá-lo do campo de jogo. Isso prejudicou o Atlético Mineiro? Sim, porque também teve a expulsão do jogador Paulinho, só que o jogador Paulinho foi expulso diretamente, recebeu cartão vermelho de forma direta. Então, internautas, para vocês entenderem, no contexto, a regra diz que o árbitro tem toda a condição de apresentar 2 cartões amarelos em seguida, de acordo com 2 faltas, respectivamente. O que aconteceu? Para vocês entenderem melhor, ele marcou a falta, o jogador levanta do solo, reclamando assintosamente, recebe a primeira advertência. Não contente, ele pronuncia palavras de baixo calão e recebe o segundo cartão amarelo. E, consequentemente, depois de 2 amarelos, a punição é o vermelho. Polêmicas de arbitragem é conosco aqui na @Pantanal Esportes. E amanhã faremos também o pós-jogo com o resultado, estatística, notas do jogo entre São Paulo e Cuiabá no Morumbis. Continue nos seguindo, @Pantanal Esportes. Tudo o que acontece no mundo do futebol é conosco.